Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Números 13. Vamos começar lendo 13. E enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que Deus mandou Moisés, né, enviar, né, dos homens, dos cabeças de Israel, né, 12 espias para ir, né, espiar a terra que o Senhor ia dar a eles, né, como herança, quando eles ainda estavam ali, né, no deserto. E a palavra do Senhor vai falar que assim Moisés fez. Ele enviou, né, aqueles espias e ele lhes deu, né, instruções, né. E aqueles espias foram, né, a espiar a terra. E aqui, irmãos, no 17 vai falar assim: enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subir a montanha. O 18. E vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, se a terra em que habita é boa ou má. E quais são as cidades em que habitam, se é em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se grossa ou magra, e se nela há árvores ou não. E esforçai e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E Moisés ali mandou, né, eles ir espiar a terra. E Moisés lhe deu instrução, né, deu instrução ao povo, né, para que eles fossem, né, e observassem, né, aquela terra e observassem também o povo, né, ali daquela terra, observassem se a terra era boa, né, se tinha, né, árvores, se a terra era má, né, se a terra era grossa ou fina. Então ele deu ali, né, toda a instrução ali, aqueles espias, né, para eles ali observar aquela terra e trazer resposta novamente. E mandou eles se esforçarem, né, porque eles não iam só espiar aquela terra ali, eles iam ter que trazer do fruto daquela terra. E a palavra do Senhor vai falar que assim eles fizeram. Eles foram, eles espiaram a terra, eles viram que a terra era boa. Eles viram, né, que o povo ali, né, habitava naquele lugar ali, que aquela terra ali era de frutos muito bom, e eles tomaram ali, né, do fruto daquela terra. E a palavra do Senhor vai falar aqui, né, no 23, depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, que trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos, e chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que os filhos de Israel dali cortaram. Então, irmãos, eles espiaram aquela terra, né? E eles se esforçaram e tomaram ali do fruto da terra, né? Trouxeram uvas, né? E trouxeram figos e romãs. Então, eles se esforçaram e trouxeram ali do fruto daquela terra. E a palavra do Senhor vai falar que aquela terra, ela era tão boa, tão fértil, né, que aquele cacho ali de uva foram 2 homens, né, para poder estar trazendo. E aqui no 25 vai falar assim: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Então 40 dias eles passaram ali, né, espiando aquela terra, né, e tomaram do fruto ali daquela terra e voltaram. E aqui no 26 vai falar assim: e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornaram a trazer resposta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe do fruto da terra. E contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto.
Então eles vão ali falar, né, para Moisés e para Arão ali, para o povo ali de Israel, que a terra aonde Moisés, né, tinha enviado eles, né, por mando do Senhor, era uma terra muito boa, era uma terra que verdadeiramente manava leite e mel. Então, quando o Senhor, né, nos enviar aí a algo, né, a algum canto, a algum lugar, a fazer algo, não devemos temer, né, ainda que vemos, né, impossibilidades, ainda que nos achamos menor, pequeno, né, mais fraco, não devemos temer. E a palavra do Senhor vai falar, né, que aqui no 28 ele já começa, né, falando: porém o povo que nela está é poderoso, e as cidades são fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. E os amalequitas habitam na terra do sul, porém os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar, à margem do Jordão. Então eles começaram ali, né, a falar que a terra era boa, mas que o povo era muito forte, que o povo era poderoso, que a cidade deles, né, eram fortes. Eles começaram ali a desanimar o povo. Ao mesmo tempo que eles vieram ali, né, com a resposta, com o fruto ali daquela terra, que era para animar aquele povo, eles começaram, né, a colocar defeitos ali, falando que eles eram, né, pequenos, que eles não tinham condições, né, de enfrentar aquele povo, e muitas vezes assim acontece. Às vezes o Senhor coloca algo em nossa mão para fazer, e até vamos, né, mas quando chegamos, né, que começamos a fazer, começamos a nos sentir pequeno, começamos a nos sentir incapaz. Foi assim que esse povo, né, que a maioria desses espias se sentiram. Eles se sentiram incapazes, né, de enfrentar aquele povo, né, e tomar posse daquela terra. Mas a palavra do Senhor vai falar aqui, né, no 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque prevaleceremos contra ela. Então, irmãos, a multidão ali, a voz da maioria falava, né, para o povo que eles não eram capazes, né, que aquele povo era muito grande, que tinha descendente ali de gigantes, né, que o povo tinha a cidade forte, que aquele povo era maior, era poderoso. Mas um se levantou ali, né, Caleb se levantou ali, né, animando o povo, falando: vamos subir, vamos tomar posse, né, do que o Senhor nos entregou. Porque Caleb, ele não viu a dificuldade ali, não. Caleb, ele viu os frutos. Caleb, ele viu, né, o que de bom aquela terra tinha, né? E era aquilo que ele queria. Então ele tomou posse ali, ele começou a animar o povo, né? E colocou aquele povo que estava ali falando contra, né, para se calar. E o Senhor quer que nós sejamos assim. Quando o Senhor colocar algo em nosso coração, que pessoas se levantarem, né, para tentar nos desanimar, né, falando que não vamos conseguir, que é grande demais para nós devemos fazer aqui como Caleb, né? Fazer o povo se calar com o nosso posicionamento, né? Se levantando e vindo para cima mesmo e tomando posse do que o Senhor lhe entregou. Porque se o Senhor mandou eles espiar a terra, o Senhor sabia, né, que eles eram capazes de conquistar aquela terra ali. Porque não era por a força deles, mas sim pela força do Senhor, porque a todo tempo o Senhor estava com aquele povo ali. E aquele povo ali, eles se amedrontaram, eles não creram que o Senhor ia dar aquela vitória, aquela terra a eles ali. Eles viam o Senhor a todo tempo, vendo as maravilhas, os milagres que o Senhor fazia, mas mesmo assim, eles se deixaram ali desanimar, eles não tiveram fé, como a fé de Caleb, a fé, né, de Josué, que foi quem se levantou ali, né, para animar o povo, para o povo tomar posse. Então seja né, seja seja esses que se levanta, né, para tomar posse, que se levanta ali, né, para tomar posse daquilo verdadeiramente que o Senhor falou que ia te dar. Ainda que a maioria, né,
tente te desanimar, tente te desmotivar. Não dê ouvidos à voz, né, da maioria. Dê ouvidos à voz do Senhor. Se o Senhor mandou você ir, se o Senhor falou, né, que você vai conquistar, se o Senhor mandou você ir tomar posse, então não dê ouvidos à voz da multidão. Vai tão somente toma posse, creia no Senhor. Até porque a palavra do Senhor vai falar, né? Que nós andamos por fé, não por vista. E ali naquele momento ali, aquele povo, eles andaram ali por vista, eles começaram, né? A olhar o que os seus olhos carnais ali via, né? Que era um povo grande, que era um povo poderoso. Mas Josué e Caleb, eles se levantaram ali com os olhos da fé, olhando, o Senhor vai nos dar essa terra. Nós queremos essa terra boa que mana leite e mel. E aqui, irmãos, no 31 vai falar assim: porém os varões que com eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, mesmo quando Caleb ali se levantou, né, para animar o povo, que fez o povo se calar e falar que eles iam, né, que eles iam tomar posse, mas o povo, né, continuou falando que não, que aquele povo era mais poderoso, era mais forte que eles. Então aquele povo começou ali, continuou ainda com aquela incredulidade, né? Eles não criam que o Senhor, né, ia dar aquela terra a eles. E aí é um perigo, é onde mora o perigo ali, porque, irmãos, quando o Senhor nos mandar, né, fazer algo, quando o Senhor nos dá algo para fazer, não devemos fazer como esse povo aqui, atrasar a nossa bênção por causa do medo. E eles atrasaram aqui, né, a bênção deles por causa do medo. Eles colocou ali um medo muito grande no coração do povo. Além do medo que eles já estavam sentindo, eles colocou medo ali também no coração daquele povo. E aqui no 32 vai falar assim: infamaram a terra que tinha espiado para com os filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens gigantes, são homens grandes de estatura. Vimos também ali gigantes, os filhos de Anak, e são descendentes dos gigantes, e éramos nós aos olhos deles como gafanhotos. Então eles começaram a infamar, né, aquela terra boa ali que o Senhor tinha mostrado para eles, né? Eles infamaram aquela terra e falaram que aquele povo ali era mais forte do que eles, era maior que eles perto daquele povo ali era como gafanhotos. Então aquele povo ali desanimou, né? O povo de Israel, aquele povo ali atrasou a sua bênção. Então não faça como esse povo, o Senhor está falando nesse dia, né? Quando eu te mostrar algo falando que é teu, que tu vai possuir, toma posse, creia. Creia, porque nós andamos por fé mesmo, não é por vista. Ainda que seja impossível, né, aos nossos olhos carnais, temos que crer, né? Que crer que o Senhor, Ele é poderoso. Que o Senhor, Ele é Deus que fala e Deus que cumpre. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para mim estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque até aqui, Pai, o Senhor tem nos sustentado. Pai, nos ajude, Pai, a tomar posse de tudo quanto o Senhor colocar no nosso coração, Pai. Que não venhamos dar ouvidos à voz, Pai, de pessoas que queiram nos desanimar, de pessoas que queiram nos desmotivar, Pai, de pessoas que não creem que o Senhor pode fazer. Pai, mas que devemos tomar posse e crer que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o Deus que faz, que fala e que cumpre. Pai, quero te pedir que quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação. Pai, também quero te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda e qualquer necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.